queridos, saudades de todos vocês, né? Estamos chegando a uma fase melhor dessa pandemia que infelizmente nos afastou fisicamente e agora com as boas notícias, né, dos processos de vacinação se completando, eu acredito que em breve poderemos estar juntos novamente e darmos continuidade às nossas exposições ao vivo. O tema de hoje seria a visão espírita do aborto. É um tema um tanto quanto polêmico, né? Porque envolve, além da própria questão espiritual, a questão social, não é verdade? A questão mesmo ligada a outros valores, até culturais, onde existem países onde o aborto não é só permitido, como até estimulado, não é? E no Brasil a gente sabe que isso ainda não é aceito, não é legal do ponto de vista jurídico. E para nós espíritas, assume ainda um outro papel, né? Do papel que nós sabemos da questão da espiritualidade, porque somos uma doutrina espiritualista e reencarnacionista, ou seja, nós acreditamos na imortalidade do espírito e na sequência de vidas sucessivas, onde reencarnamos com o propósito de aprimorar o nosso espírito e, consequentemente, atingirmos a evolução espiritual. Bem, falar de aborto, a gente tem que relembrar algumas situações que aprendemos desde o início, né, quando começamos a estudar a doutrina espírita, no que diz respeito principalmente à composição do nosso trinômio, né, físico, espiritual e perispiritual. Sabemos da ligação entre as encarnações sucessivas, quando o espírito abandona a matéria, mas carrega consigo o perispírito, o envoltório do espírito que faz com que todas as experiências vividas anteriormente possam ser aproveitadas, recuperadas e continuadas através do processo reencarnatório. Então, o que nós sabemos é que o espiritismo se coloca frontalmente contra o aborto, justamente por entender que cada reencarnação é uma oportunidade abençoada do espírito sair da erraticidade e voltar ao corpo físico, aqui no caso ao nosso planeta Terra, para que ele possa dar continuidade ao seu processo evolutivo. Para nós, desde que haja vida, existe então o respeito por ela. O Espiritismo não admite nem o homicídio, nem o suicídio, e o aborto se encaixaria com uma possibilidade de um homicídio, ainda mais feito contra um ser que não pode se defender de maneira nenhuma diante daquilo que está ocorrendo. Então vocês veem que aí já começa uma certa discussão ética, biológica, no sentido de quando começa a vida, e essa é a justificativa daqueles que se colocam a favor do aborto, quando dizem que até 3 meses é aquela criatura, aquele embrião que se encontra no ventre materno, não se trata de vida ainda. Fato que nós espíritas já aprendemos há muito, que não corresponde à realidade, né? Nós sabemos que no momento da concepção já existe ali um espírito envolvido. É certo que os laços reencarnatórios não se completam todos neste momento, mas já existe um espírito que anima aqueles 2 gametas, que fará a conjunção deles para que as células possam se multiplicar e dali formar um novo corpo físico. Sabemos também que a grande maioria das encarnações acontecem seguindo processos reencarnatórios definidos na espiritualidade, tanto por provação, por expiação, como por mérito, como afinidade, mas principalmente como resgate. Então, aquele espírito é preparado durante o período gestacional da mulher
para que ele já vá se afinizando vibratoriamente com aquele casal, não só então com a mãe, mas também com o pai, para que ali aquela conjunção aconteça e já se adapte o perispírito do espírito reencarnante com as condições físicas que ele terá que apresentar, seja na forma de deficiências, de anomalias, de dificuldades, tanto do corpo físico como do corpo perispiritual, o que justifica muitas vezes o nascimento de crianças com problemas, né? De crianças que nascem anencéfalas, de crianças que nascem, vamos dizer, com paralisia cerebral grave, que passam a vida durante muitos anos como vegetais, né? Que não conseguem e se relacionar com o meio externo. Então, isso tudo a gente sabe que existe uma causa, que a ciência muitas vezes banaliza no sentido de dizer se tratar de acidentes genéticos, mas nós sabemos que para onde existe um efeito tem que haver uma causa. E até para um acidente genético haveria que se explicar, coisa que a ciência não explica. E para nós, sim, a gente sabe que através das inúmeras encarnações as quais a gente vem acontecendo, né, na eternidade, nós adquirimos débitos, adquirimos créditos, mas que é certo que teremos que nos reajustar de acordo com a lei de causa e efeito. Enfim, o Espiritismo, então, coloca, principalmente no caso da mulher, que é o vaso, né, onde vai carregar essa criança, no sentido de entender as inúmeras transformações que podem ocorrer diante desse ato. Por isso até que a nossa casa de irmão Atino tem um trabalho muito grande, né, na seara da gestação, do atendimento à gestante, do plano bem, justamente por se tratar de uma casa reencarnacionista que luta contra o aborto, por entender a importância da oportunidade de um espírito vir a se manifestar novamente na Terra. Nós não podemos esquecer disso. Então, a mulher que pratica o aborto, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, seja qual o motivo que a levou ao desatino desse ato, seja social, seja de natureza econômica, seja de natureza de imaturidade psicológica, seja por vaidade, seja por medo, às vezes, da família, enfim, seja até por abandono, não nos cabe aqui julgar os motivos que a levam a tomar tal decisão, mas sabemos das consequências que advirão deste ato. Na verdade, essa mulher sofrerá as consequências muitas vezes na forma de depressões após algum tempo, de dificuldades do chakra genésico, que podendo resultar em até esterilidade ou doenças ginecológicas ou perturbações de ordem emocional, que muitas vezes ela não tem ideia de onde chegue, de onde vem aquilo, e nós sabemos que isso pode acontecer justamente pela questão dela ter praticado aborto, que muitas vezes ela não confessa a ninguém e carrega em si uma culpa, um remorso, uma situação que ela não consegue se expor por medo do julgamento e carrega então essa sombra dentro dela. É certo que quando ela aborta, e geralmente vocês devem saber que os métodos de expulsão do feto não são nada fáceis, né? Seja por sucção, por curetagem, por uso de comprimidos ou drogas abortivas, o espírito que está ali já se processando sua encarnação naquele embrião, ele fica muito ressentido. Muitas vezes esse espírito pode não aceitar que tenha sido expulso e passar então a facilitar processos obsessivos em relação a essa que teria sido sua mãe. Então, associado à vibração de culpa, de remorso que muitas vezes essa mulher carrega, esse espírito pode muitas vezes então, através dessa afinidade vibratória que ele já trazia para fazer o seu reencarne com essa progenitora, ele ali passa a ter então vibrações de ordem menos harmoniosa, né? E passa a fazer então influenciação e obsessão, trazendo a ela
não só os processos depressivos, mas processos de profundo até desequilíbrio mental. Então, as primeiras consequências são, é lógico, para a mulher que decide. Nós sabemos que aqui no Brasil, o espiritismo, desculpe, aqui no Brasil, o sistema jurídico admite o aborto em caso de estupro ou em caso de malformação fetal. E até nesses casos, nós espíritas condenamos, porque sabemos que mesmo através do estupro, essa mulher pode receber essa criança e a gente entende que deva ser uma situação muito difícil, mas pode entregá-la à doação. Esse espírito então pode completar a sua reencarnação aqui na Terra e ser destinado a uma outra família que muitas vezes deseja um filho e não consegue ter. Não é? Então, existem várias colocações espíritas e espirituais para justificar que uma vida deva ser sempre preservada, principalmente de um embrião, que começa ali, né, nos primeiros vislumbres de uma possibilidade de encarnar e se redimir e continuar a sua trajetória encarnatória e continuar o seu processo evolutivo. Agir no aborto seria impedir que esse espírito viesse a se reabilitar. Então, olha a importância, né, gente? A responsabilidade que temos, inclusive em ajudar outras mulheres que não façam isso. Então, estamos falando aqui das consequências para uma mulher que aborta ou que deseja abortar. E temos que lembrar também que um filho não é feito sozinho. O pai que ajuda, que estimula, o pai que induz muitas vezes porque quer esconder essa gravidez, às vezes fruto de um relacionamento que não seja, né, o oficial, ou por questão financeira, ou simplesmente porque não se importa com a vida daquele ser que se forma no ventre da mulher, ele também é responsabilizado. Ele também pode, por conta da atitude, vir a ter que expiar as consequências do seu ato através de ou problemas no chakra genésico, com doenças no aparelho reprodutor masculino, ou perturbações também de ordem emocional e espiritual, problemas de depressão e até também de obsessão, onde aquele espírito que foi descartado com o aborto passa a obsidiá-lo, julgando o culpado e age como seu verdugo, para que ele realmente não tenha paz, porque se considera então que esse foi seu assassino e com isso quer justiça e por isso passa a vampirizá-lo. Então, olha só, já falamos das consequências para a mulher, para o pai, né, no caso dessa criança que poderia nascer. Temos que lembrar também para todos aqueles que participam do ato abortivo, né, no caso pessoas que influenciam, pessoas que ajudam, os médicos ou paramédicos ou biomédicos ou curiosos que acabam agindo como verdadeiros assassinos ao precipitarem o término dessa gestação. Então, essa é uma coisa onde a responsabilidade é dividida em maior ou menor grau a todos aqueles que participam do ato ou da indução do aborto. Então, olha a responsabilidade, né, gente, que temos, principalmente médicos, pessoas da área da saúde, quando incentivam ou quando praticam esse tipo de crime, que para nós espíritas é considerado crime. Essas pessoas envolvidas também terão que se ver com a lei de causa e efeito e responder por sua participação. Temos que lembrar então, gente, de que todas as situações por quais o ato do aborto acaba determinando, todos os envolvidos, todas as pessoas que estão ali impedindo então que mais uma encarnação se complete, terão uma dificuldade, né? Terão que arcar, porque a lei de causa e efeito ela é inexorável. Ela vai acontecer, seja para quem for, seja de que maneira for, de que tipo de participação essa pessoa teve, mas ninguém vai se eximir de ter que prestar contas, né? Dessa situação. É engraçado, né? Que muitas vezes a culpa toda vai para o lado da mulher. A gente sabe que a gente ainda tem uma sociedade, principalmente em países latino-americanos, muito machista, né? Que
que coloca muitas vezes tudo, até o trabalho da anticoncepção, durante, por exemplo, uma vida comum de um casal, toda na mulher, como se isso fosse responsabilidade só dela, quando na verdade não é. A anticoncepção é considerado um trabalho de responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Então, julgar a mulher só por essa atitude também não é correto. Aliás, não devemos julgar, né, nunca, nem nada e nem ninguém. É importante lembrar que os famosos métodos anticoncepção são válidos e aceitos, porque o controle familiar é um direito do casal, desde que não sejam métodos abortivos, né? Então, são aqueles métodos que evitam que haja concepção. E não aquele, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Essa sim é considerada método abortivo, porque ali já houve a formação de um ovo. E aquele ovo, para nós espíritas, já carrega ali a possibilidade de vida, tanto embriologicamente quanto espiritualmente falando, porque desde o momento da concepção há ali um espírito ligado a ele. E temos também, gente, as consequências para o espírito que foi abortado. É importante a gente lembrar que para o espírito abortado as consequências podem variar muito. Depende muito do grau de evolução que aquele espírito apresenta. Para espíritos mais evoluídos, pode não haver ressentimento, pode haver até um grande nível de entendimento, onde ele perdoa e entende os motivos que levaram alguém a fazer esse ato do aborto, ou pode ser um espírito que ainda tenha com menos crescimento espiritual e por isso ele vai viver com o obsessor, tanto do pai, da mãe e de outros envolvidos no processo abortivo. Então, já para o espírito abortado, isso vai depender muito do grau de evolução que ele apresenta no momento em que acontece o aborto, ou seja, como que ele entende o que aconteceu com ele. Existem espíritos que passam a agir tentando ajudar esse casal e se propondo, pedindo no plano reencarnatório que volte para o mesmo casal, para o mesmo pai e mesma mãe, na tentativa de que esse casal aprenda a amá-lo, ou que ele, através de um perdão, os ame do mesmo jeito. Mas também pode ser um espírito que fique muito ressentido com a atitude, então, e não perdoe e passe a ser mais um débito na lista do karma reencarnatório de cada um dos dois. Outra coisa importante a gente falar, quer dizer que então, uma pessoa, uma mulher que abortou está condenada, né? Uma pessoa que se envolveu no aborto está condenado a viver mal e viver com problemas para o resto da vida? Bom, gente, nós já sabemos que muitas vezes tudo que nós já fizemos, e eu lembro daquele aforismo que sempre diz, né? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente trabalha, mesmo que você já tenha feito, você mulher que me ouve, ou você homem que já participou de um projeto de aborto com alguém, for capaz de entender a gravidade do ato provocado e tentar se redimir, com certeza você tem uma chance de eliminar uma força atávica que traria uma série de complicações e transformar então essa culpa ou esse remorso ou esse arrependimento em reparação, fazendo então trabalhos em obras sociais que trabalham contra o aborto, aconselhando mulheres a não abortar, por exemplo, fazendo um trabalho voluntário na nossa casa no Plano Bem. Enfim, existe uma série de situações que você pode fazer para tentar agir ao contrário, usando o amor para redimir um ato que você sabe que foi contrário às leis de Deus. Então você pode adotar uma criança, você pode ajudar numa creche, você pode participar de trabalhos voluntários em orfanatos. Com isso, com certeza você vai estar auxiliando outros espíritos. E se você age no bem, com certeza tudo aquilo de somatória de mal vai sendo extinto, porque para Deus não interessa a punição nossa, a punição do pecador, entre aspas, né? Mas sim a remissão do pecado, ou seja, que a pessoa entenda que ela não deva mais fazer aquilo e siga fazendo
aquilo que nós estamos destinados a fazer, ou seja, amar, não é? Então, nós temos aí possibilidades infinitas de reparar atitudes. Eu sempre digo, várias pessoas já me procuraram, mulheres angustiadíssimas, com uma sensação de culpa muito grande, dizendo, né, que não se conformam, que se tivessem a cabeça naquela época que tem hoje, não teriam feito o que fizeram. E eu sempre digo isso, está em tempo. Você ainda tem chance de modificar, você ainda tem chance de fazer diferente, você tem chance de ajudar. Existem muitos espíritos aí em formas de criança ainda que precisam muito de pessoas amorosas, de pessoas que acolham, de pessoas que entendam, na verdade, que parente de sangue existe, mas a parentela espiritual é universal, é de todo o planeta, é de toda a Terra. E podemos a todo instante amar a qualquer um como se fosse do nosso sangue. Eu acho, amigos, que é uma visão assim, eu fiz um resumo, né, uma coisa bem curtinha, porque não nos cabe aqui, são pequenas reflexões, né, aqui não é uma palestra como a gente está acostumado a fazer lá na casa do irmão Altino, mas eu acredito que deu para vocês entenderem mais ou menos o porquê e a importância, né, da gente se colocar contra o aborto, porque somos espíritas, acreditamos na lei de causa e efeito, na lei do amor, na lei da justiça e fraternidade, e acreditamos na possibilidade reencarnatória como a mais absoluta prova do amor de Deus por nós, quando nos concede várias vezes, quantas forem necessárias, para que façamos o nosso aprimoramento espiritual, para que completemos o nosso processo evolutivo. Então, a morte de qualquer ser, no caso, até eu diria, até expandiria isso para seres viventes, não cabe no vocabulário espírita, porque para nós sempre o que interessa é o amor, e quem ama não mata. Espero encontrar vocês em breve, agora está chegando, estou muito feliz com a possibilidade, né, de podermos retomar as nossas atividades presenciais e peço a vocês que continuem se cuidando, que continuem usando máscara, que se vacinem e esperemos, com a misericórdia do Senhor Jesus, que isso tudo logo acabe. Fiquem em paz e que o Senhor abençoe a todos. Que assim seja.